o contexto atual dos negócios é um contexto de uma velocidade tão rápida, né? Então, naquele reloginho da inovação, uma boa ideia hoje é copiada amanhã. Depois de amanhã, alguém já fez uma melhoria em cima da sua. O contexto das comunicações hoje, o que se lança aqui se copia do outro lado do mundo. Em 1 minuto, as informações passam muito rápido. A complexidade dos negócios também é uma complexidade maior hoje em dia, exige mais. Os riscos são maiores, é um ambiente de negócio, como o Fábio bem falou, cada vez mais turbulento. E o que a gente encontra é que esse é um problema de pequenas, médias e grandes empresas, de empresários e pessoas relacionadas ao meio de negócio, é que já não é mais uma opção andar rápido, andar bem, reagir a esses desafios. Então, é necessário, uma coisa que empreendedores adoram fazer, que vocês fazem com talento natural, mas mesmo quem, originalmente, aquelas empresas que não eram mais tão empreendedoras, ou aqueles negócios não tão empreendedores, é necessário estar sempre um passo para frente, é necessário estar pensando já no próximo. Aonde sair? Diversifica, não diversifica? Abre aqui, não dá mais, o ambiente de negócios não permite uma acomodação. Então, inovar, criar e desenvolver já não é um luxo, é uma necessidade. E o que projeto tem a ver com isso? A gente volta para a definição, adoro a definição, dá uma segurança, a gente fala sobre a mesma coisa. A definição de projetos, os projetos são empreendimentos temporários, com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Um projeto é uma força-tarefa, gente. Eu gosto de usar a referência aqui que acaba entregando a minha idade, do time SWAT, vocês lembram? Eu vou usar uma referência mais atual para as pessoas mais jovens. É uma tropa de elite. Então, é um esforço, tanto do ponto de vista de energia, quanto de recursos, quanto de pessoas, para atingir um objetivo bem definido da maneira mais eficiente, mais rápida, mais dedicada. Então, se a gente está com esse desafio de cada vez andar mais rápido, cada vez encontrar as novas soluções, os projetos têm a ver com isso. Porque eu não vou estar falando nenhuma novidade para todos vocês, além de ter que encontrar a nova solução, a gente tem que tocar o dia a dia do negócio. Então, tem que manter o avião voando e ir trocando a turbina, e pensando no próximo jato propulsor. Então, a estrutura de projetos, ou a natureza dos projetos, é uma natureza que se presta muito bem a esse desafio moderno, que é o desafio da inovação, da evolução, da velocidade. Então, os projetos ajudam a gente nesse sentido. Por que atuar por projetos? Atuar por projetos nessas necessidades específicas, nessas demandas que a gente está conversando, traz vantagens, traz agilidade, então uma mobilização de uma equipe em função de um objetivo único, todo mundo alinhado, todo mundo trabalhando, colocando aquela energia, traz a possibilidade de uma resposta mais rápida. Você está olhando aquilo todo dia, está com o dedo no pulso. Traz eficiência, você está dimensionando quais são os recursos, você está esperando eficiência também. Tipicamente, nos projetos, você tem a meta do objetivo, mas também a meta de quanta energia vai ser colocada. De novo, para trocar aquela turbina, não dá para colocar o piloto do avião 100% do tempo trocando a turbina, o avião cai. Então, a eficiência é um produto aí buscado através da gestão de projetos. E controle. Então, controle. Se a gente está falando de dimensionar uma quantidade tão grande de energia, de recursos, de foco, a gente não pode fazer isso por mais tempo do que necessário. Você está tirando de um lado para colocar no outro. Então, é importante garantir nessa dinâmica de projetos controle também. E a gestão por projetos, e é interessante que a gente vê até em algumas empresas, uma mudança estrutural da empresa, que antes trabalhava mais por área, hoje em dia você tem algumas empresas que trabalham por processos em algumas áreas e por projetos em algum momento, uma estrutura permanente de projetos, para inclusive permitir esse tipo de ação em um conjunto de atividades que tem essa natureza que a gente falou de projetos. Então, ótimo, encontramos a solução. Vamos todo mundo fazer tudo em projeto amanhã. Todo mundo em pânico já ou ainda não? Só que não é tão fácil assim, né? Se fosse tão fácil assim também, eu nem estaria falando aqui.
A estrutura de projetos, ela tem uma série de desafios. Trabalhar por projetos traz uma série de desafios. E isso a gente também vê bastante na prática. Projetos dão errado. Então, dedicamos aquela energia, dedicamos aquele foco, dedicamos os recursos, e ainda assim, esses são dados reais do Project Management Institute, isso é de 2009, mas essa realidade não mudou tanto até agora, que 31% de todos os projetos são cancelados. Antes de terminar, cancelados, não é que não deu certo, morreu. E os projetos, normalmente, é uma ordem de grandeza, e eles entregam com 200% do custo previsto. Ou seja, temos um problema. E que os projetos, em média, eles ultrapassam só 222%, o prazo esperado. Então, se existia uma necessidade de agilidade, uma necessidade de entregar aquele produto específico naquele momento específico e se dedicou tanto tempo, 222% de prazo depois não atende. Então, existe aqui realmente um desafio. Não é fácil trabalhar por projeto. E a gente sabe, mais ou menos, até estatisticamente por esses estudos, mas também pela nossa prática, que existem algumas alavancas, alguns temas recorrentes que dão errado. Aqui a gente trouxe só alguns, mas tipicamente comunicação. O problema foi comunicação. Eu não entendi o que ele queria, ele não entendeu o que eu precisava, eu não entendi o que tinha que fazer, ou o meu superior não escuta naquele dilema de área versus projeto, não consigo mobilizar as pessoas. Então, de todas essas empresas que declararam ter problemas em projetos, 76% delas falaram que é problema de comunicação. E assim em diante. Então, prazo é um problema. Mudança de escopo é um problema. Eu comecei com um projeto para endereçar esse problema, para fazer um lançamento de uma nova loja, e acabei montando uma coisa muito maior. Acabei não conseguindo fazer isso, fazer outra coisa. Isso a gente vê muito com o sistema. Então, eu criei um sistema que eu queria que me ajudasse a fazer o fechamento contábil melhor. O sistema acabou ficando tão difícil que eu tive que mudar a empresa inteira para atender o sistema. Então, perdeu o escopo. A gente vê isso com muita frequência. E o orçamento? Estourou. Estourou o orçamento. Ou não tinha previsto bem, ou ao longo do caminho, em função desses problemas anteriores, de escopo, de comunicação, vai se colocando mais dinheiro, porque o projeto está lá, fica pensando, melhor seguir do que parar e terminar o projeto, parar e encerrar o projeto e cancelar o projeto, e vai se colocando cada vez mais dinheiro, com aquele risco de 31% dos projetos não saírem do papel. Agora, existe esperança. Existe esperança, é o motivo pelo qual também eu estou aqui. Então, essa mesma pesquisa identificou, do Project Management Institute, que cerca de 50% dessas empresas identificaram uma melhoria significativa quando eles fizeram uma coisa: usar um método de gestão de projetos. Então, o método de gestão de projetos que eu queria apresentar para vocês, ele está baseado justamente em endereçar esses problemas comuns que acontecem. E métodos de gestão de projetos, já deixo a mensagem, existem muitos. Existe uma variedade incrível, ferramentas mais ainda. E por isso que eu queria passar para vocês um pouco do que é a essência desse método. Então, o que é importante estar atento? As ferramentas, escolham as que são mais adequadas. Hoje em dia, pela comunicação, pela facilidade no acesso, vocês não vão ter problema nenhum de encontrar essas informações. Mas a essência do método é trabalhar esses pontos que dão problema. É evitar que esses erros aconteçam. Ok? Então, agora acho que já está todo mundo bastante ansioso. A gente desenhou aqui um caminho que é, de novo, um pouco de estudo e um pouco de prática, das grandes etapas que todo o processo passa, ou deveria passar. E aqui, de vez em quando, eu já vi uma cara de surpresa. O pessoal já vê coisa aqui que fala, nossa, isso é gestão de projeto? Pois é. E a gente colocou assim em 4 grandes blocos para ficar bastante fácil de lembrar também, e acho que para servir como um guia prático. Todas as soluções e as ferramentas que eu vou dizer aqui têm aquele grau do depende, né? Isso serve para mim? Pode ser que sim, pode ser que não.
Às vezes a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Mas acho que, de uma maneira geral, isso sim dá para dizer, todos os processos deveriam passar por essa etapa para conseguirem sair do outro lado com sucesso. Uma primeira etapa, que frequentemente é uma novidade quando a gente fala, é a etapa de preparação do projeto. Aqui eu coloquei um tema, uma essência básica. O que a gente faz na preparação? A gente define o destino. Não o destino da cartomante, o destino de onde a gente quer chegar com esse projeto. Qual é o meu objetivo, o que eu quero alcançar? Qual é o destino final desse trem? Para onde eu estou querendo ir? E a figurinha aqui, vocês veem que são duas nuvenzinhas, as pessoas, é porque é um encontro das mentes. Então, a gente pode estar falando de um projeto que é um projeto de 3 pessoas envolvidas, ou um projeto de 1 pessoa envolvida, às vezes. Nessa etapa, o raciocínio, o importante, a essência, é garantir que esteja todo mundo entendendo a mesma coisa. E entendendo aonde é que tem que chegar. Todo mundo enxergar o mesmo ponto como um objetivo final. Essa, na minha opinião pessoal e na minha experiência, é uma das etapas mais subestimadas, que se faz mais na correria, e que, no fim, é maior condicionante do sucesso do projeto. Então, é muito difícil um projeto que começou mal, ou começou incerto, começou cinza, começou sem clareza e sem definição, é muito difícil ele sair no resultado do outro lado. A segunda etapa que a gente... desculpe, voltei. A segunda etapa que eu trouxe para discutir é a etapa de planejamento. Essa é a etapa que todo mundo conhece como a de gestão de projeto. Então, o cronograma, os prazos, o orçamento, essa é a etapa tradicionalmente conhecida. Na etapa de planejamento, o que eu acho que a grande mensagem é traçar o caminho. Tem uma coisa aqui que é importante, nem sempre o caminho é único. Então, as decisões de projeto, elas podem ter alternativas. Eu posso chegar nesse objetivo, nessa minha meta final, mais rápido, pagando mais. Demorar mais e mobilizar menos pessoas da minha equipe. De repente, eu preciso pilotar um pouco o avião nesse momento. Então, aqui tem decisões que são importantes, mas também traçar esse caminho com muita clareza e com muita propriedade. É importante também. Na etapa da implementação é quando o projeto sai do papel. E aqui não é à toa que tem uma figurinha de uma pessoa fazendo malabarismo, porque é isso que acontece na prática. Então, aqui, vocês vão notar que não é a palavra que a gente escolheu, não é seguir o caminho, é manter o rumo. Porque essa é a realidade. É muito difícil seguir aquele cronograma que você desenhou no dia 1 à risca. O mundo está mudando a cada 2 dias. Foi o motivo pelo qual a gente começou esse projeto. As pessoas casam. As pessoas saem, tá? Alguém vai trabalhar numa outra empresa. Então, assim, mudança acontece. O que é importante é ter a visão do rumo, do destino final, e ajustar esse caminho para chegar lá. Então, acho que é uma parte importante, a gente vai discutir um pouquinho o que tem de ferramenta aqui. E a última etapa, em geral, essa é bastante novidade, que é a etapa de encerramento. O encerramento do projeto não é uma atividade burocrática. O encerramento do projeto, ele permite que a gente aprenda com fazer esse projeto. Pode ser que daqui a algum tempo você tenha que fazer um projeto com essas mesmas pessoas, ou com esse mesmo objetivo. Você já sabe o que dá certo e o que dá errado. De repente, você fez um lançamento de um produto agora. Você pode lançar um outro produto daqui a pouco. Você já sabe o lançamento de produto mais ou menos o que é. Então, são os ativos que você vai gerando na condução desse projeto, tanto da maturidade da empresa quanto das pessoas envolvidas, que têm que ser capturados. Tem que medir o resultado e aprender com ele. Aprender com o que deu certo, comemorar o que deu certo, e aprender com o que deu errado e pensar em evitar na próxima vez que a gente estiver passando por esse ciclo. Então, eu vou entrar agora em cada uma dessas etapas, discutir um pouco com vocês o que existe de ferramenta, as ferramentas que a gente acha que ganham o jogo, se vocês tiverem que dedicar um pouco de energia do tempo que não é ilimitado de vocês, o que seria mais importante, e daí a gente complementa com qualquer dúvida se vocês tiverem ao final. Na primeira etapa de preparação, então, retomando aqui, o que é importante é que todos tenham uma visão clara de qual é o destino final, qual é o objetivo do projeto. E quais são as suas responsabilidades? Por que eu estou envolvido nesse projeto? O que eu vim aqui aportar? Eu estou trazendo conhecimento técnico? Eu estou trazendo um conhecimento do negócio específico? Eu estou mobilizando a minha equipe? Qual é o papel?
Esse é o quê, né? O como, aí tem uma série de ferramentas. Eu destaquei algumas ferramentas que são importantes de aplicar nessa etapa, e vou colocar aqui em vermelhinho, eu coloquei, acho que a mais importante, que é o que a gente chama de RG do projeto. O que é o RG do projeto? Eu coloquei, entre parênteses, também o nome em inglês, que se vocês forem fazer alguma busca em bibliografia ou na internet, isso é conhecido comumente como o Project Charter, ou o termo de abertura do projeto. O que é isso? É um documento. É um documento que diz por que o projeto existe. Os projetos não existem no vácuo. Às vezes eles existem, mas não deveriam. Me deu na telha que eu quero fazer isso. O projeto está linkado com algum objetivo da empresa. Você está fazendo o projeto para alcançar alguma meta, para chegar em algum resultado. Pode ser um resultado financeiro. Quero lançar um produto para capturar tanto de faturamento. Pode ser um resultado qualitativo. Eu quero capacitar a minha equipe para vender melhor. Ou eu quero quero implementar a governança na minha empresa. Então, nem sempre tem um resultado financeiro atribuído, mas ele sempre tem uma expectativa de resultado de negócio. O RG do projeto é onde você captura isso de uma maneira bem concreta, escrita, dizendo quem é o pai e a mãe desse projeto, por que ele nasceu, por que eu estou fazendo isso? Quem é o sponsor desse projeto? Quem é que vai, na organização, garantir que os recursos necessários sejam colocados? O que esse projeto vai entregar? Qual é a filiação? Quais são os produtinhos que vão sair dele? O que eu espero? Quando que eu vou saber que está bom? Quais são os meus indicadores? Então, o RG do projeto, ele concretiza, e daí é importante isso, de colocar por escrito, o que são essas métricas. E daí todo mundo consegue se referir a elas e essa identidade do projeto durante todo o ciclo de vida dele. Então, surgindo algum problema, porque também acontece, equipes mudam, pessoas saem, o contexto muda, falando, por que a gente estava fazendo esse projeto mesmo? De repente, eu vou ter que tomar um outro caminho para chegar no mesmo objetivo. Ou, de repente, eu vou pensar aquele objetivo e falar, na verdade, eu estava fazendo por isso, não faz mais sentido. Não faz mais sentido, mudou o contexto, não faz mais sentido lançar uma loja aqui. Não faz mais sentido implementar essa ferramenta, que vai ficar mais difícil a ferramenta do que o processo. Então, o RG do projeto, e daí eu vou aprofundar isso um pouquinho mais. Uma outra coisa que é importante, uma ferramenta bacana, é a reunião de lançamento. A reunião de lançamento é quase onde a gente lê o RG do projeto. Então, é importante estar todo mundo na mesma sala. É importante criar esse momento de, isso aqui é um time, aqui é a SWAT, aqui é a tropa de elite. Capitão Nascimento, aqui se conheçam, estamos aqui com esse objetivo. Então, isso é uma ferramenta interessante, vale a pena dedicar um pouco de tempo para colocar todo mundo na mesma sala e passar essa mensagem de maneira clara. O modelo de governança do projeto é uma coisa interessante de definir também. O que esse modelo de governança trata? Como as informações vão fluir, como que eu vou passar esse status, o que está acontecendo, quais são as dificuldades, e como que eu vou escalar as decisões. Porque para um projeto sair bem, essa tomada de decisão tem que ser muito ágil. Então, o modelo de governança do projeto é uma coisa importante de se definir. Qual é o papel de cada um? Quando tiver um problema aqui, essas duas pessoas não conseguem definir para quem eu escalo. Eu escalo para o presidente? Isso é uma coisa interessante de se ter nesse momento também. E um outro exercício muito bacana é fazer um exercício de expectativas e riscos. Porque daí a gente está prevendo problemas que podem acontecer. E prever problemas que podem acontecer significa que você pode agir para que eles não aconteçam, ou se eles acontecerem, para que eles tenham um impacto menor. Então, esse exercício vale, e ele ajuda todo o resto da condução. A etapa de planejamento é a etapa onde a gente organiza as ações, toma essas decisões de qual vai ser o caminho para chegar nesse ponto final, e mobiliza os recursos necessários para conseguir chegar lá. Então, precisa de gente, precisa de tempo, precisa de dinheiro. É a hora que a gente acerta esse jogo e, dependendo dos limitantes de tempo, de dinheiro, de gente, a gente vê até onde a gente consegue chegar e qual é o caminho que tem que entrar. Então, essa é uma etapa bastante importante, que todo mundo intuitivamente sabe que tem que fazer, e eu acho que aqui o que é mais difícil é a prática. Não é tanto saber o que tem que fazer, é mais saber como fazer. Então, falando de algumas ferramentas que a gente tem aqui. Acho que a principal ferramenta, que é uma ferramenta bastante interessante, bastante simples, chama Árvore de Produtos Finais. Eu vou trazer uma foto dela aqui para frente para vocês verem. Isso ajuda no dia a dia de onde começar. Está tudo na minha cabeça, como é que eu coloco no papel. A Árvore de Produtos Finais ajuda a estruturar o que tem que sair do projeto, antes de entrar num cronograma. Por que eu recomendo isso? Porque o exercício de fazer um cronograma é um exercício difícil.
de lógica. A gente começa lá fazendo, então tá bom, tenho que fazer uma palestra. A primeira coisa, eu tenho que preparar a apresentação da palestra. Então, vamos lá. Preparar a apresentação da palestra, pensar no tema, validar o tema, discutir o PowerPoint, mandar o PowerPoint para o meu chefe ver o PowerPoint. Você entra num nível de detalhe absurdo na primeira tarefa e gasta uma energia tão grande naquele primeiro produto, que na hora depois de confirmar que eu vou ter o evento, na hora de fazer todo o resto que é muito importante, eu já estou sem energia, literalmente, para planejar. Daí você põe uma tarefa lá que dura 1 mês. Falar com alguém, buscar a bibliografia. Não controla, depois de 1 mês você vai ver que você não fez. Então, o exercício de fazer o cronograma, ele é difícil no primeiro momento. A árvore de produtos finais ajuda a estruturar o pensamento, para na hora de trazer para o cronograma, que é onde se colocam os prazos e os recursos, isso ficar mais fácil. Por isso que é uma recomendação que eu dou para vocês, trabalhem com isso. A análise de recursos é uma coisa que soa super difícil, mas ela pode ser no limite, só olhar. Se é você mesmo que está fazendo o projeto e você está falando que você vai ter que dedicar 3 dias da sua semana para fazer aquelas atividades, vai dar para tocar a empresa nos outros 2 dias? Pode ser uma coisa simples. Pode ser você olhar as 5 pessoas que estão envolvidas, o que elas têm que fazer, e vai dar para dedicar essas pessoas no mês que o projeto está acontecendo para fazer? Essas perguntas, essas checagens são importantes nesse momento, porque senão a gente sai daqui com um cronograma que o papel aceita tudo, um cronograma que está fadado ao insucesso. Então, essa checagem é importante. E outra coisa que é importante é a definição dos indicadores, porque você está fazendo um projeto por algum motivo. Quais são os indicadores de sucesso? A governança deu certo? Não deu certo? O que vai me dizer que eu consegui ou não consegui? Ao longo do caminho, estou testando um novo sistema, a implantação das maquininhas de cartão na minha loja. Quais são os indicadores que deu certo e que não deu certo? É importante pensar nisso. Aqui eu trouxe um exemplo de árvore de produtos. Qual é a lógica da árvore de produtos? Você vai do objetivo mais completo para os objetivos mais quebrados, mais intermediários. Então, do grande entregável, do grande produto do projeto, para os entregáveis intermediários. E isso é bom para estruturar o raciocínio. Fazendo essa quebra, aqui tem um exemplo de política comercial. Então, eu tenho que... vou mudar a maneira, o desconto que eu dou para os meus clientes, dependendo da característica que eles têm, da relação que eles têm comigo. Tá bom, ótimo, aonde eu começo? Deixa eu ver. Primeiro, tem toda uma parte de preparação. Quem são os meus clientes? Quais são as diferenças entre eles? O que eu deveria estar levando em consideração? Depois, efetivamente, quais são os descontos que eu quero dar? Tem uma parte de definir aí a política comercial. Depois, quem é o responsável por implementar? Eu tenho que implementar isso, eu tenho que treinar as pessoas. Eu vou ter que mandar uma carta para o cara falando, olha, mudou o seu desconto, era tal, agora vai ser tal. Comunicar esse fornecedor. Então, quebrar em partes menores ajuda a estruturar o raciocínio. E você mantém um nível de energia que te permite mapear todos os produtos importantes realmente, para depois detalhar no cronograma, para depois pensar quem vai fazer e quando. Esse é um exercício realmente bastante recomendável. Na parte de implementação é tirar do papel, é manter o rumo, é garantir que a conciliação dos interesses do tempo, do custo, da dedicação, para você conseguir chegar naquele objetivo. Então, aqui tem algumas mensagens importantes. Tempo, custo, dedicação de recursos, não tem certo nem errado. Você tomou uma decisão lá atrás de quantas pessoas você conseguia dedicar a esse projeto. Você tomou lá atrás uma decisão de quanto tempo você poderia esperar para implementar esse modelo de governança. O que é importante é se ater ao que fazia sentido, o que é aquele direcionador. Então, não é fazer com o menor custo. Fazer com o menor custo pode ser fazer com a pior qualidade. É se manter ao padrão que você definiu que é viável para a sua empresa naquele momento. Então, vou implementar um sistema de uma complexidade imensa para um problema simples? Não precisa. Mas é garantir que o que você combinou que precisava ser feito porque tinha um objetivo de negócio, que esse alcance. E aqui tem uma parte que eu acho que é justamente a parte do malabarismo, que é tratar os problemas com agilidade. Então, problemas surgem todo dia.
todo dia, testa o sistema, dá errado, vai fazer o lançamento, voltou o e-mail de metade da sua lista de clientes, está testando uma nova maneira de vender, uma ferramenta de vender, não funciona. A pessoa falta, surgiu um problema, um cliente deu problema, o seu funcionário que ia ficar dedicado para fazer aquele produto, foi lá resolver o problema do cliente, porque ele precisava vender. Isso acontece todo dia. O que é importante é ter o que a gente chama de rituais de acompanhamento, garantir que você está com o dedo no pulso para capturar o problema logo que ele surge e endereçar o problema rápido. Não ficar postergando isso, os problemas eles só pioram e eles só se somam. Então, ir fazendo essas correções de rumo, correções de caminho, para conseguir chegar com agilidade, da maneira mais eficiente para o objetivo. Aqui tem uma parte interessante também, que é a parte de controle das mudanças. Por que coloco o controle das mudanças? Lembra que um dos grandes problemas era escopo. E isso é natural no dia a dia. A gente começa a mexer em um problema, a gente percebe que tem outros 3. Daí é aquele famoso já que, né? Já que eu estou fazendo isso, vamos aproveitar e colocar mais um. Vamos aproveitar e colocar mais outro. Só que daí você não lembra que você dimensionou a sua equipe, você dimensionou os seus recursos para fazer só o primeiro, não o já que. Então, é importante, acho que 2 coisas nesse momento. É ter um fluxo, assim, mudanças acontecem. Pode mudar o escopo de projeto? Alguém acha que sim, que não? Deixa eu ver. Sim? Pode e deve, se for necessário, mas não deve mudar toda hora. Não deve mudar por causa de um já que. O escopo do projeto deve mudar quando a gente faz uma reflexão de por que ele tinha esse escopo originalmente e se isso faz sentido ou não faz sentido mais. Isso deve ser um processo minimamente formalizado no seguinte sentido, de ter a discussão, de retomar o objetivo. Senão a gente vai mudando o projeto ao longo do tempo, acaba com um Frankenstein. Você mira, às vezes, mira no mosquito, acerta no elefante. Às vezes, você mira no elefante e acerta no mosquito. Ou não acerta. Então, e a gente sabe que a dinâmica de negócio é isso mesmo. A gente está falando de empreendedorismo. Então, vai surgir muita coisa para ser endereçado. Não tem problema, pode trazer para dentro. Mas discute, vê se faz sentido antes de começar a trazer. Porque, às vezes, na ansiedade, no empiricismo, a gente vai absorvendo isso. Controle dos indicadores e a gestão dos riscos. Então, se a gente levantou aqueles riscos, vamos ver se eles estão acontecendo, vamos ver se está próximo de acontecer. Eu estou fazendo aquela ação que eu falei para o risco não acontecer? Eu garanti que eu liguei para o meu cliente antes de mudar a política do vizinho dele, de mudar o desconto do vizinho dele? Então, às vezes a gente pensa o que tem que ser feito e não faz. Nessa etapa, tem que fazer, tem que tirar do papel aquela análise de risco e os indicadores também para corrigir o rumo. Nos rituais de acompanhamento, não vou passar isso aqui no detalhe, mas acho que essa é uma ferramenta fantástica. A gente chama isso de status report, ou reporte de andamento. Tem vários, vocês vão encontrar vários modelos na internet de como fazer isso. O que é importante? É ter uma rotina de acompanhamento do projeto. Isso é só um pedaço de papel. Mas tem um pedaço de papel que você está pensando como é que está andando o projeto, ele está numa tendência de atrasar, está piorando, voltou. Ter o nome das pessoas que estão envolvidas, isso dá um empossamento, isso dá uma responsabilidade para quem está liderando isso. Essa parte aqui é muito importante, então discutir sempre com essa frequência necessária quais são os problemas, mas mais do que isso, já pensar quais são as ações corretivas. Então, nessa dinâmica de acompanhamento. E daí é que a gente coloca uma visibilidade geral, o que avançou para comemorar, o que vem pela frente para a gente se preparar, para todo mundo estar sabendo. Essa é uma ferramenta simples, é uma página, que não precisa ser no PowerPoint, pode ser num pedaço de papel de pão. Mas que, ao fazer essa página, o importante é o exercício de pensar sobre o projeto, de antecipar os problemas, de endereçar os problemas que já estão acontecendo e de dar visibilidade. Que qualquer pessoa que entra aqui e bata o olho nisso já sabe, está mais ou menos bem, está mais ou menos, vai chegar, não vai chegar. Se esse projeto não trouxer o objetivo, eu vou ter que compensar com outra coisa. Eu estou contando com esse dinheiro, ou eu estou contando com essa melhoria. Essa visibilidade é importante. Esse é só um exemplo de ferramenta para vocês. Acho que existem vários outros, mas vale a pena usar. E, finalmente, o encerramento, que é aquela parte mais nova, né, de conceitualmente, às vezes, as pessoas não associam à gestão de projetos, que é onde se apuram os resultados e se aprende. Então, aqui é formalizar essa conclusão do projeto. Então, eu estava esperando que, com esse novo sistema, eu conseguisse fazer o meu fechamento contábil no segundo dia do mês. Não deu.
Ou eu estava esperando que com esse novo produto eu chegasse a X% mais de faturamento. Não deu. Então, na próxima vez que eu for pensar em lançar um produto, eu já tenho uma realidade um pouco mais concreta do que esse tipo de projeto vai trazer, do que ele não vai trazer, quais são as dificuldades, quem eu tenho que colocar. Olha, eu aprendi que eu não coloquei o diretor comercial na discussão do lançamento do novo produto. Errei, deveria ter colocado, porque foi importante a presença dele. Não ter falado com ele gerou esse problema. É onde se capturam esses aprendizados. Então, a gente está falando de documentação final, que, de novo, não precisa ter nenhum formato. De lições aprendidas, isso sim é importante entre a equipe, discutir o que deu certo, discutir o que deu errado, discutir como pode ser melhor. E de comemoração também, porque a gente esquece, gestor de projeto é uma coisa tão chata, a gente, quando fala de projeto, é tão pesado. Então, comemorar efetivamente esse andamento, essa mudança, comemorar os resultados, e dar essa visibilidade para quem foi parte dessa mudança, que essa mudança aconteceu, e o que foi bom nela. Aqui, finalmente, da teoria para a prática, e eu espero, por favor, de novo, me complementem na hora das perguntas, que é quando a gente consegue aplicar esse conhecimento. O que eu trouxe para vocês é uma lista, um checklist, para ver se a gestão de projetos que vocês estão colocando, maior ou menor grau, com maior ou menor sofisticação das ferramentas, mas se esse método, que é o que faz a diferença, está dando certo ou não está dando certo. Então, assim, perguntas simples para se fazer. Se está dando certo, se estiver bem, você deveria ser capaz de dizer o que é o projeto, o que ele não é, para que ele serve e o que faz cada um no time, o que cada pessoa está fazendo lá. De repente, saber se tem alguém que não está fazendo nada, já não deveria estar no time, já deveria estar dedicado a fazer outra coisa. Mas essa é uma pergunta que não só você, dono da empresa, você, líder do projeto, mas também qualquer um da equipe deveria ser capaz de responder. Então, é simples. Você pergunta, e aquele projeto, para que é? Veja bem, pode melhorar. Pode melhorar é o eufemismo para dizer que você está com um problema. Um segundo indicador bem bom assim, desse diagnóstico é saber dizer como é que está andando o projeto. Saber dizer se vai fechar, se não vai fechar e quais são os problemas. Então, se eu te perguntar essa semana, não sei, vou perguntar. Você passar um mês sem saber dizer na lata se o projeto está indo bem, se está indo mal, o que está pegando, preocupação também. Você não está ou com a regularidade ou com a qualidade da informação do status do projeto. De novo, não é o status pelo status, é o status pelo objetivo, se ele vai conseguir entregar aquele resultado ou não para você. Um outro indicador muito bom que a sua gestão de projetos está funcionando, não é não ter problema, é ter problemas diferentes a cada semana. Que significa que você está resolvendo o problema da semana anterior. Está vendo o mesmo problema semana depois de semana, significa que você não está tendo uma ação efetiva em cima dele. E aí é a crônica de uma tragédia anunciada. Você está atrasando, está atrasando, está atrasando, está atrasando, está atrasando. Atrasou. Não chegou. Então, esse é um bom indicador. Aquelas bolinhas vermelhas que estão naquele status. Agora, se tiver muita bolinha vermelha andando lá, se o problema for diferente, ainda vá lá. Infelizmente, você tem um grande desafio, mas pelo menos você está endereçando esse desafio. Se for a mesma coisa, é um mau sinal.